Olá, boa noite. Estamos no ar com o Primeiro Plano e hoje, para essa conversa, eu recebo o deputado estadual José Dias. Boa noite, deputado. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Deputado, queria começar essa entrevista conversando com o senhor sobre o momento político em que aconteceu aí recentemente um desgaste do senhor com o governador Robson Faria. Por que o senhor se sentiu tão mal com aquela situação da eleição da mesa diretora? Explique melhor para a gente essa situação. Daniel, eu tinha feito uma promessa a mim mesmo de não voltar a justificar ou a falar sobre esse problema. Mas você faz uma pergunta diante das câmeras, eu não posso deixar de dizer. O problema é o seguinte, é que eu acho que o governador estaria livre, ou está livre, ou tem o direito de torcer, ou até influenciar, porque os poderes são independentes, mas são harmônicos. Nós tentamos influenciar das decisões do Executivo, nós parlamentares. É a mesma coisa, eu não acho isso uma interferência criminosa. Tem que ser um pouco discreta até para que não se entenda como a dominação de um poder sobre o outro. Mas o que acontece é que nós precisávamos de medidas urgentes antes da posse do governador, como, por exemplo, a fusão dos fundos, que foi uma coisa dramática, porque é uma coisa difícil, é uma coisa que tem consequências no futuro, mas era necessário, porque senão não haveria condições de governabilidade. Para fazer isso, nós tivemos que tentar compor uma situação política. Isso é republicano. Você não vai ter que dar dinheiro às pessoas, porque isso aí é corrupção. Você oferecer cargo é já uma cooptação meio perigosa, mas você estabelecer um projeto político em que o Executivo necessita daquela medida que é possível, é difícil, mas é possível, o grupo majoritário no Legislativo tem um projeto político dentro do Legislativo, e foi nessas circunstâncias que eu negociei, em nome do governador, o apoio do governador para a candidatura para a reeleição de Ricardo Mota. Levei 3 vezes Ricardo para conversar com o governador. Uma vez na governadoria e 2 vezes na minha casa. Os outros deputados que formavam o grupo de Ricardo não tiveram contato direto com o governador, exceto o deputado, que foi até ocasional, o deputado Nelter, coisas que não foram levadas assim formalmente para que se decidisse a coisa com compromisso definitivo. Mas as conversas dele com Ricardo e comigo foram definitivas. E eu avalizei junto aos outros deputados. Passei a ter, aí sim, conversas diárias com ele. A última conversa que nós tivemos foi no restaurante Abade, na qual ele me afirmou que estava tudo tranquilo, que tinha conhecimento de que a vitória de Ricardo seria bastante ampla. E me deu até nome de deputados, que eu posso dizer, o deputado Mineiro, que ele tinha falado, para ajudar, certo? Na montagem dessa solução política. Eu confesso a você que me senti assim um pouco desconfiado, mas eu não tinha razão nenhuma até aquele dia de não acreditar piamente na palavra dele. Quando foi no domingo de manhã, o deputado Mineiro ligou para mim, na minha casa estavam 8 ou 9 deputados que formavam o grupo de Ricardo, com a informação de que nós íamos perder a eleição porque o governador tinha interferido no processo. Eu disse a eles que
estava perplexo e não tinha como acreditar. Mas o telefone tocou nessa hora, era o deputado Mineiro. Eu vou falar com o deputado Mineiro e até brincando com ele, pensei que as coisas estavam tudo normais. Disse, olha, rapaz, venha para cá para me ajudar, rapaz, o pessoal está achando que nós vamos perder a eleição. Ele disse, vão perder mesmo. Eu disse, perder como? O governador me disse na sexta-feira que nós iríamos ter uma grande vitória e os compromissos seriam honrados, porque eu repeti a ele inúmeras vezes, nós não podemos nos desmoralizar. Eles tenham confiança que não vai acontecer isso. E ele me disse que você tinha falado com você e você iria nos ajudar nessa luta. Ele disse, não, ele não falou comigo, não. De forma alguma. Eu digo, rapaz, você está me dizendo uma coisa extremamente grave. Não adianta nem argumentar com você, porque você disse que votaria em Ricardo se o governador não pedisse para fazer o contrário. Se você não vai votar, é porque ele pediu o contrário. Então, eu peço desculpa a você. Existem aqui uns deputados, estão aqui na minha casa os deputados, eu vou pedir também licença a eles e vou para a casa do governador dizendo o seguinte, que encerrou o processo e eu não ficarei desmoralizado. Eu vou dizer aos deputados que esperavam uma posição minha, que a minha posição é só uma. Politicamente, eu rompo em definitivo com o governo. O senhor está falando de um rompimento político. Esse rompimento político também, ele ultrapassa essas linhas políticas e passa pela situação da amizade de vocês. Eu estou lhe perguntando isso, deputado, porque todos nós sabemos da relação que o senhor tem com o governador Robson Faria. O senhor já esteve com o governador, conversou com o governador desde a eleição até hoje? Não, desde a eleição da Assembleia, não. Se você me disser que a decepção envolve todo o ser, você não consegue compartilhar o departamento político de um lado, o departamento pessoal emocional do outro. Não, não existe isso, certo? Agora, o que é que ocorre? Eu não sou inimigo do governador. Ao contrário, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu sou padrinho de um filho dele. E eu sei que o batizado é um sacramento. E eu assumi responsabilidades na hora que eu aceitei ser padrinho do filho dele. Então, isso é para mim uma responsabilidade muito grande. E também não me obriga, porque ele não me feriu moralmente de forma alguma. Por quê? Para ele me ferir moralmente, era preciso que eu fosse muito fraco. Era preciso que eu fosse um boneco de pano e não reagisse. Na hora que eu reagi, na hora que eu, na realidade, disse a ele, olha, eu não sou seu subserviente, ele não me atingiu em nada. Agora, a confiança que eu tinha, aquela, vamos dizer assim, fé absoluta na palavra dele em relação a mim, claro que isso não se recompõe. Então, aquela amizade que era de praticamente irmãos, aquela amizade, eu não vou dizer a você que ela não se recomponha, porque eu não sou dono do futuro. Eu não sei o que é que vai ocorrer. Claro, agora, se há uma decepção enorme, há uma decepção enorme. Deputado, o senhor disse que não foi atingido moralmente. Na sua opinião, o governador, ele mesmo, se atingiu moralmente com essa postura que ele adotou na eleição? O senhor responde em 1 minuto, a gente vai para um breve intervalo, já já o primeiro plano volta.